O Egito é considerado uma das maiores civilizações da Idade Antiga, desenvolvida na região nordeste da África, em um território conhecido como Delta do Nilo. A civilização egípcia foi constituída da mistura de diversos povos, que foram se estabelecendo no local ao longo de milhares de anos. O fato que muitos povos escolheram a região Delta do Nilo para viver é explicado pela presença do rio, que tornava o terreno fértil para a prática da agricultura. Com isso, a civilização egípcia foi se formando à medida que os grupos se fixaram à beira do rio. A proximidade dos grupos fez com que, aos poucos, eles fossem se unindo entre si para criar formas de organizar a produção constituída, basicamente pelo cultivo de plantas e domesticação de animais. Mas nem todos os grupos se uniram em um só. A formação da civilização egípcia enfrentou conflitos pela disputa de terras férteis próxima ao rio Nilo. Os pequenos grupos que se instalaram no local, ao se juntarem a outras formações, foram grandes comunidades com unidades administrativas independentes, chamadas de nomos, e começaram a disputar o controle do território após diversos anos de guerras e disputas. Mas em 3200 a.C., o Baixo Egito também foi conquistado pelo rei do Alto Egito, Menes. A vitória tornou o primeiro faraó da história da civilização egípcia e unificou os povos que viviam à beira do Nilo. A fase da história da civilização egípcia que considera desde a formação dos nomos até a unificação dos reinos com a vitória do rei Menes sobre o Baixo Egito. É chamado de período pré-dinástico. O período seguinte, quando passa a existir a figura do faraó, é chamado de período dinástico. O auge da civilização egípcia foi durante o governo do faraó Ramsés II. Ele derrotou diversos povos asiáticos em batalhas pelo território. Após ser rundado, o Egito se enfraqueceu e em 525 a.C., os persas derrotaram os egípcios na Batalha de Pelusa, conquistando a região. O domínio dos persas fez com que o Egito perdesse a independência por cerca de 2.500 anos, permitindo que o território fosse ocupado por macedônios, romanos, árabes, turcos e ingleses. A sociedade egípcia. A estrutura social da civilização egípcia era rígida. Ela era comandada pelo faraó, que era considerado não só o líder de um povo, mas também uma figura destinada pelos deuses para guiar a comunidade. Ele exercia as funções de comando dos setores administrativo, militar e juiz. Depois do faraó, a pirâmide social da civilização egípcia era composta pelos sacerdotes, nobres e funcionários reais. Artesãos, camponeses e escravos eram componentes das camadas mais baixas da sociedade.